Olá, alunos e alunas! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciência. Eu sou a professora Isabel e hoje nós vamos conversar a respeito dos principais hormônios do nosso corpo. Vejam que interessante, a gente vai entender agora a questão aí desse funcionamento do corpo. Já vimos vários sistemas e hoje a gente vai entender esse tal de hormônio que às vezes as pessoas falam. Ah, fulano tem muito hormônio, né? Então a gente vai ver aí essa questão, né, desse tema. Mas antes, vamos para aqueles avisos, né? O primeiro aviso é em relação à TV. Assistir às nossas aulas, né, através da TV, muito legal. Acredito que muitos de vocês nesse momento estão nos vendo pela TV. Mas também tem a questão aí do aplicativo, gente. Em relação ao aplicativo, é bem interessante. Porque com o aplicativo, a gente tem condições aí, olha, de participar da nossa aula neste momento ao vivo. E a professora Cláudia já está me dando aqui informações, né? Daqui a pouco ela vai falar que já tem alunos aí conversando conosco aí no chat. Aguarda só um pouquinho aí, professora Cláudia. Além da questão aí do aplicativo, temos também a questão do YouTube, pessoal. Através do YouTube, que vocês vão poder, a questão aí do YouTube, vocês vão poder assistir a nossa aula o tempo que vocês quiserem, o momento que vocês quiserem. E o que é que eu vejo aí? Alguns alunos estão colocando, né, lá no chat do YouTube, a questão, gente, de uma conversa, uma fala, dizendo quem é, e nós estamos aí respondendo. Então, vão lá, pessoal, assista a nossa aula também pelo YouTube, né? O momento que vocês quiserem, pausem, revejam, vão lá no ponto que vocês gostariam de rever, se é atividade, se é o início da aula, se é algum conceito. Então, vamos lá. E para a nossa aula ficar bem mais interativa, para que a nossa aula, né, possa atingir o maior número de pessoas, nós contamos hoje com a nossa querida, né, Ingrid, que está aqui, ó, se esforçando, dando o seu melhor para poder ajudar nesta aula, né? Nós contamos sempre aí com a nossa grande equipe, né, de intérpretes de Libras, gente, a nossa língua brasileira de sinais. Mas o que é que nós temos também hoje? A questão aí de dezembro. Veja, dezembro é mais um mês que inspira cuidado. E aí nós temos dois cuidados esse mês, a questão do câncer de pele e a questão de AIDS. No que diz respeito à questão do câncer de pele, nós estamos sempre aqui, né, principalmente nesse período do ano, que às vezes vocês saem para acompanhar aí os pais, as madrinhas, as avós nas compras e às vezes esquecem de ir com uma roupa, né, que possa proteger em relação ao sol. Um boné, um chapéu, dá uma olhadinha aí, vê como é que vocês estão saindo para poder proteger a pele em relação aí aos raios solares. E no que diz respeito à AIDS, nós estamos aí na grande campanha, não é, de dizer não ao preconceito, de abraçar, de acolher familiares, né, vizinhos, o pessoal aí da comunidade que, infelizmente, testou positivo. E para a gente conversar aí a respeito do dezembro laranja e o dezembro vermelho, eu vou chamar a professora Cláudia, que ela tem um recadinho e também já vai nos falar a respeito do chat. Não é isso, professora? É isso, professora Isabel. O Sabino já iniciou dando o bom dia dele, né? Está muito feliz aqui em estar participando da nossa aula, né? Espera que, normalmente, como ele participa, ele gosta muito da nossa aula, então ele já está bem atento. E o recadinho para vocês sobre o câncer de pele, hoje é um tumor que atinge 30% da população, que pode ser evitado você com os cuidados que você deve ter, né? A exposição ao sol de 10 às 16 horas, evitar, sempre se proteger, como a professora Isabel diz. E se você trabalha, é obrigado a trabalhar no sol com a proteção também, é muito importante. E qualquer sintoma, procurar os postinhos de saúde, uma mancha que não cicatriza, um sinal que mudou de cor. E a questão do HIV é uma questão que você tem que estar atento, né? Se cuidar, e que hoje nós temos uma campanha da equidade, que todas as pessoas que são portadoras, elas possam ter acesso, professora, ao tratamento, acesso aos exames, a todo um acompanhamento. Então aí vamos ficar ligadinhos nisso aí, tá certo, pessoal? E vamos à aula da professora Isabel. Pois é, professora Cláudia. E ainda a respeito do câncer, lembrar que o nosso
posto de saúde de referência é o Lessa de Andrade, que fica na Madalena. Então, lá é o local, né? Vamos dizer, primeiro vai no postinho, que eu acredito que lá no postinho os profissionais vão indicar a questão aí de procurar o Lessa de Andrade. Então, mas vamos lá, porque hoje também tem sabor de festa. Eu acredito que hoje nós estamos com mais energia do que no jogo passado, não é, pessoal? Eu acredito que no jogo passado faltou um pouquinho do nosso calor, aquele calor da nossa torcida. E hoje eu trouxe uma frase que eu acredito que muitos de vocês pronunciam, mesmo sabendo que alguns, né, professores aí da língua portuguesa vai dizer: o que é isso, professora Isabel? Mas é o que vocês estão gritando. Tamo junto, Brasil! Não é isso, meus alunos? Eu acredito que é o que vocês estão gritando e nós vamos também gritar, mesmo sabendo que está faltando aí, não é? Uma sílabazinha: estamos juntos, Brasil. É isso? Então, vamos lá. Hoje, depois da aula, aí eu acredito que vocês vão para casa, vão com segurança, vão sem algazarra, vão aí pensando e emanando aí uma boa energia para os nossos representantes, porque os jogadores estão lá nos representando, representando cada um dos brasileiros que estão aqui, ó, mandando uma boa energia, mandando bons fluidos para que a gente obtenha hoje um bom resultado. Precisamos desse bom resultado hoje, gente. Mas vamos lá, vamos conversar a respeito do nosso corpo, porque o tema de hoje é a questão aí de hormônios. Mas antes, eu trouxe alguns temas para a gente poder relembrar. Esse aí é bem interessante, eu acredito que nós já conversamos a respeito. O nosso corpo, vamos lá ler comigo? O nosso corpo é formado por um conjunto de sistemas que trabalham integrados. Então, a gente já conversou em outras aulas que os nossos sistemas, que os sistemas do nosso corpo, eles não trabalham isoladamente, um depende do outro para funcionar. Então, esse conjunto que trabalham de forma integrada, um colaborando com o outro, não é? É o que a gente vê, o bom funcionamento do nosso corpo. E aí a gente percebe que não existe o mais importante, porque cada um tem a sua importância e tem a sua colaboração. E aí, a gente traz aí para vocês verem o que é que nós já estudamos, o que vamos estudar hoje e o que falta. Nós já vimos a questão do sistema locomotor, a questão aí de trabalhar músculos e ossos, já vimos o sistema sensorial, onde trabalhamos os órgãos dos sentidos, né? Vimos também a questão do sistema digestório, a questão aí de absorver, né? Selecionar os nutrientes, o sistema respiratório, que juntamente, né? Que além de juntar com o sistema digestório e levar até o nosso sangue o oxigênio, aquele ar, foi absorvido pelas nossas narinas, mas lá nos nossos pulmões foi selecionado o gás mais importante da vida, que é o gás oxigênio. E esse gás oxigênio, juntamente com os nutrientes, vão ser distribuídos pelo sistema cardiovascular. É o cardiovascular que vai distribuir para todos os órgãos, para todos os tecidos, para todas as células. E aí, em destaque, nós temos o sistema endócrino, que é o que nós vamos conversar hoje. Mas ainda está faltando a gente trabalhar o sistema nervoso e o sistema reprodutor. Lembrando que o sistema reprodutor a gente só vai ver no próximo ano, em anos vindouros. Mas ainda este ano nós vamos ver aí o sistema nervoso, porque juntamente com o sistema endócrino, eles têm uma importante função dentro do nosso corpo. E isso graças a todo o bom funcionamento dos outros sistemas. Vamos lá ver essa questão? E aí, um aluno, quando eu apresentei para ele essa questão do sistema reprodutor, sistema nervoso, ele disse para mim assim, ó, olha, professora, o sistema nervoso é responsável pela nossa memória. O sistema reprodutor é responsável pela vinda dos novos indivíduos. E ele pergunta para mim, olha, e o sistema endócrino, o que faz? Dizendo para esse aluno que o sistema nervoso não trabalha só com a memória, não. A gente tem outras coisas quando formos trabalhar. Que o sistema reprodutor tem essa função aí de perpetuar a nossa espécie. Mas tem outras coisas aí bem importantes nesse funcionamento desse sistema reprodutor. E hoje é dia de sistema endócrino. É o que nós vamos, fiquem todos atentos, é o que nós vamos trabalhar. Para a gente falar de sistema endócrino, eu trouxe para vocês aí a definição. Vamos ler comigo, todos atentos.
O sistema endócrino é composto por várias glândulas que produzem e lançam no sangue substâncias reguladoras, os hormônios. Então, a gente aí, olha, está vendo que é o sistema endócrino que é capaz, né, de lançar no sangue esses hormônios. Mas são glândulas que produzem. E para a gente estudar as glândulas, eu trouxe 3 tipos. As glândulas exócrinas, as glândulas mistas e a glândula endócrina, ou as glândulas endócrinas. Então, vejam aí que as glândulas exócrinas, elas não participam do sistema endócrino, mas é importante a gente saber, são aquelas que lançam fora do nosso corpo ou dentro de uma cavidade. Seriam as glândulas sudoríparas, responsáveis pela transpiração, as glândulas salivares, responsáveis aí, né, a questão da produção da saliva, mesmo que não está sendo lançado fora do nosso corpo, mas está sendo lançado em uma cavidade, no caso aí a boca. E as glândulas mamárias, existem outras. Já as glândulas mistas, também chamadas de anfíclinas, é a questão aí do pâncreas. E a gente vai ver hoje que esse pâncreas, por ser mista, ele também vai participar aí do sistema endócrino. Mas a questão aí das glândulas endócrinas são esses nomes aí que nós vamos aprender hoje. A hipófise, a tireoide, paratireoide, olha, e o pâncreas está aí presente. Sabe por que o pâncreas está aí presente? Porque, como eu coloquei no esqueminha, ele seria classificado como uma glândula mista. Ora, ele é exócrino, quando ele está lançando dentro do estômago, né, a questão aí do suco pancreático, mas também ele vai lançar aí substâncias importantes em relação aí ao sistema endócrino. Que vai ser bem interessante a gente conhecer hoje essa questão da insulina, do glucagon, que são substâncias produzidas aí pelo nosso pâncreas. Mas vamos continuar, porque tem muita coisa para a gente aprender em relação a esse sistema, o sistema endócrino. Esse que apresenta glândulas e esse que produz hormônios dentro do nosso corpo. Para a gente começar, vamos ver aí. As glândulas endócrinas são órgãos que apresentam células produtoras de hormônio. Então, a gente já viu aí que elas produzem a questão aí de hormônio. E o que são hormônios, professora? Hormônios são mensageiros químicos que atuam nos órgãos-alvos. E eu trouxe aí uma balancinha mostrando aí, né, a representação, ou o símbolo masculino e o símbolo feminino. Mostrando aí que um dos órgãos-alvos seria os órgãos reprodutores masculino e feminino. Vejam aí essa questão de hormônios com essa definição, dizendo que são mensageiros. Então, eles levam essa mensagem, porque dentro dessas glândulas, né, dentro desse hormônio, existem substâncias que têm aí uma função bem específica. Na continuação, a gente vai ver aí, olha, um quadro que vai mostrar para a gente o sistema endócrino. Então, a gente começa aí na questão aí da cabeça, próxima aí ao nosso cérebro, o hipotálamo, a hipófise também. Depois a gente vai ver no pescoço a tireoide e paratireoide. Bem no centro, né, do nosso peito, a gente vai ver aí a questão do timo, que tem uma curiosidade bem interessante do timo. Aparece na primeira infância e depois que a gente vai se desenvolvendo, vai crescendo, ele vai aí perdendo um pouquinho aí a sua função. Tem também as suprarrenais, a questão aí da suprarrenal, bem interessante, que a gente vai ver a questão da adrenalina, a questão das emoções. O pâncreas, que já foi citado um pouquinho, e a questão aí de testículos nos homens e ovários nas mulheres. Então aí a gente vê um quadro que mostra os órgãos que compõem o nosso sistema endócrino, que é o que nós vamos ver agora de um por um. Vamos lá? Vamos ver primeiro a questão aí do hipotálamo. Observa aí na imagem a localização, Então, o que é o hipotálamo? Um grupo de células nervosas localizado na base do encéfalo, ou seja, aí no cérebro, e faz a integração entre o sistema nervoso e o hormonal. Então, aí nós temos uma pequena parte do nosso corpo que tem uma função muito importante, integrar aí essa questão dos hormônios com o nosso sistema nervoso. Então, é como aí tivesse responsável por um monte de funções. Esse hipotálamo aí que vai dizer que a gente está com sede, que a gente está com fome, porque ele tem aí a capacidade de interagir aí tanto com o hormonal como o nosso sistema nervoso. Veja o próximo.
Vem agora a hipófise. É bem interessante a hipófise. Se vocês observarem aí na setinha, a hipófise é bem menor, mas veja o poder dela. Ela é conhecida como a glândula mestra. E eu trouxe aí uma série de funções que é de responsabilidade aí dessa hipófise. Vamos ver cada uma? Então, a primeira informação, lendo aí comigo. Glândula mestra, né? Então, ela deve ter uma função muito importante para ser chamada e ser conhecida como mestra. Depois, qual é a primeira função? Produz vários hormônios e muitos deles estimulam a tireoide, as suprarrenais, as glândulas sexuais e ainda produz a prolactina. Então, vamos ver aí por que ela é chamada de mestra. Olha como ela está interagindo aí em várias outras glândulas. Depois temos, produz o hormônio do crescimento, que em excesso causa o gigantismo e a falta provoca o nanismo. Como assim, professora? Eu trouxe aqui para vocês uma imagem, né? Algumas imagens que a gente vai entender bem. Então, existe aí uma disfunção que poderá acarretar um supercrescimento no indivíduo e também a questão aí do não crescimento, a questão do gigantismo e do nanismo. A gente está vendo aí fotos, né, de duas pessoas mostrando aí, né, essa característica e também a questão de alguns esqueletos. Isso é bem interessante, que é a disfunção desse hormônio aí. Mas o que é que nós temos agora? Veja que nós estamos vendo cada um daquela lista que foi apresentada no início. Agora a gente vai para a tireoide. Ah, professora, a gente já ouviu bastante, né, falar a respeito aí da tireoide. Aí vocês vão ver até casos, né, na família, na vizinhança. Acho que é bem mais falada. Mas vamos ver comigo, com atenção agora, a leitura, para a gente saber quais as funções. Vamos ver comigo? Primeira função, produz a tiroxina. Depois, controla a velocidade do metabolismo celular. Ainda também responsabilidade da tireoide, manutenção do peso e do calor corporal. Atua no crescimento e no ritmo cardíaco. Então, nós vimos aí uma grande, né, vamos dizer assim, uma grande capacidade dessa glândula. E aí a gente vê que a professora diz que ela controla, né, a velocidade do metabolismo. Pois é, são todas as funções que vão acontecendo dentro do nosso corpo. Essa questão aí de metabolismo celular, aí em cada célula existem funções vitais, né? A questão aí da digestão, da respiração e até da excreção. Uma outra curiosidade é que ele fala também na manutenção no peso e do calor corporal. Então a gente vai ver aí que existe até disfunção que vai ocasionar aí essa questão do peso. E ainda mais a questão do crescimento e o ritmo cardíaco. E aí nós temos, citando duas doenças, o hipertiroidismo e o hipotiroidismo. Um acontece com o aumento da produção, né, dessa tiroxina e o outro com a diminuição. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem assim, a disfunção está tão grande no corpo de fulano que a pessoa nem está se alimentando disso tudo e o organismo está apresentando a questão aí de obesidade. Ou a pessoa está se alimentando bem e não consegue aí, vamos dizer, massa corporal suficiente. E até também, gente, a reclamar que está sem força, né, sem energia. Então, tudo isso precisa ser muito bem, né, investigado em relação aí ao funcionamento do nosso corpo. Então, se a pessoa está na questão de um processo aí de obesidade, vamos lá investigar essa glândula. Se a pessoa também está perdendo peso com grande, né, vamos dizer assim, num tempo muito curto, não vamos dizer que é o problema na tireoide, mas é algo que precisa ser investigado e vamos dizer assim, e dos sintomas poderá levar aí a diagnosticar esse problema aí na tireoide. Mas existem outros problemas que também vão ser citados hoje, que podem ocasionar também essa questão aí do ganho de massa corporal, ganho de peso e também a questão aí de perder. O que é que nós temos agora? É a paratireoide. Elas estão bem juntinhas aí no pescoço, não é? Estão aí, olha, uma bem próxima à outra. Agora, cada uma tem função específica. Agora eu estou diante, né, de produzir
o paratormônio, o hormônio que regula a quantidade de cálcio e fósforo no sangue. Então, aí nós estamos diante de um outro tipo, né, de característica, de uma glândula que tem aí para regular o nosso corpo. Então, é ela quem vai regular essa quantidade de cálcio e fósforo que vai circular aí no nosso sangue. Vejam que são pequenos órgãos, pequenas glândulas, mas que têm uma função muito importante dentro do nosso organismo. Na continuação, o que é que nós temos? Nós temos o timo, que eu falei no início, né? Está aí localizado, ó, bem no centro, entre os dois pulmões, entre os dois peitos. Mas aí a questão, veja a curiosidade que eu trouxe em relação aí a esse tipo de glândula. Vamos ler comigo? Timo produz um hormônio que atua na defesa do organismo do recém-nascido contra infecções. Nessa fase, apresenta um volume acentuado, crescendo normalmente até a adolescência, quando começa a atrofiar. Então, vejam que é uma glândula muito importante, que aí a principal função dela é defender esse novo indivíduo, recém-nascido. E à medida que esse indivíduo vai crescendo, ela vai começando a atrofiar. E esse sinal vai ser bem mais acentuado no momento aí que chega na adolescência. O que é que nós temos ainda? As suprarrenais. Essa aí é bem interessante, porque está ligada à questão da adrenalina. Ah, professora, eu já ouvi falar na adrenalina em relação aí aos parques de diversão, né? Quando eu fui para o Piramilândia, então foi aí a questão da adrenalina, né? Quando eu estava lá na montanha-russa, eu percebi os batimentos cardíacos, a questão aí da minha respiração, todo o meu corpo, né? Não só foi um movimento, não, foi algo bem maior do que o movimento. E que a gente, quando para, acha que não vai regular, que os batimentos cardíacos vão continuar assim. Vejam aí que são as suprarrenais, estão localizadas acima dos nossos rins. E vamos ver aí os efeitos da adrenalina, taquicardia, frequência respiratória e da taxa de glicose no sangue, né? Contração dos vasos sanguíneos, da pele, tornando pálida, né? A questão aí, a pálida de susto e também gelada de medo. Então, isso também acontece em algumas situações. E eu trouxe também uma imagem para a gente ver essa questão aí, né? A questão de filmes de terror, ou até mesmo quando alguém está nos contando uma história. Então, muitas vezes, sonha a gente ouvir e a nossa mente começa a criar aquela imagem. Então, a gente fica realmente, né, morrendo de medo, como costumamos falar. Mas tem mais alguma coisa que a gente ainda vai falar a respeito desse sistema endócrino. Vamos lá? É a questão do pâncreas. É uma glândula mista, como já foi falada, pois além de hormônios de insulina e o glucagon, produz também o suco pancreático, que é lançado no intestino delgado e desempenha importante papel na digestão. Então a gente vai falar um pouquinho aí do pâncreas, está localizado, né, atrás do estômago. Então ele está aí bem pertinho, uma pontinha dele bate no baço, a outra pontinha já bate no início do intestino, que é a questão aí de se comunicar melhor com esses órgãos. E eu trouxe para vocês agora um esquema, onde a gente vai tentar, né, mostrar para vocês como é que isso acontece em relação aí ao nosso corpo. Eu vou me aproximar da tela para apontar desde a chegada do alimento no estômago até realmente, né, essa função aí desse pâncreas, ajudando a gente em relação a isso. Então aqui, ó, o alimento chegou. Na maioria das vezes esse alimento, ele tem carboidrato, a questão das massas, dos açúcares. E aí o que é que acontece? Esse alimento, ele apresenta na sua composição, na hora da quebra, a questão aí, ó, da glicose. Olha o símbolozinho aqui. E vai passando para o nosso intestino delgado. É nessa hora que o pâncreas começa a enviar, ó, a insulina. A insulina é como se ela fosse uma chave. Para a glicose passar para a corrente sanguínea é rapidinho, mas para ela entrar na célula é preciso que tenha um comando. Então é preciso que o nosso pâncreas produza, vamos dizer assim, insulina suficiente para lá na célula apresentar a liberação da glicose entrar. O que acontece muitas vezes é que na nossa alimentação existe uma grande quantidade de glicose, mas o nosso pâncreas não está produzindo a insulina suficiente.
Então, veja aí a questão desse órgão, essa função. E aí, o que é que vai acontecer? Se não tem insulina suficiente, muito dessa glicose vai ficar no sangue, trazendo grandes prejuízos, podendo causar uma série de males, né, na questão aí do nosso corpo. Primeiro, a questão de apresentar um corpo mais lento, né, podendo levar a complicações muito sérias em relação à visão, em relação à mobilidade dos órgãos, principalmente dos membros. Então, aí trazendo muitas complicações ao nosso corpo. Isso porque a ingestão de carboidrato foi maior do que a produção de insulina aí no pâncreas. Isso pode ser revertido, sim. Né? Se o caso já foi diagnosticado, vai ter que vir uma medicação para estimular a produção desse pâncreas em relação à insulina, e esse indivíduo ele vai precisar de uma restrição maior no que diz respeito a carboidrato. Embora que é muito difícil, porque quase todas as nossas refeições apresentam aí a questão do carboidrato. Aqui também a gente vai ver que esse açúcar no sangue, como a gente costuma dizer, que a glicose é um tipo de açúcar, vai acontecer também que, através de uma atividade física, essa energia poderá ser, vamos dizer assim, gasta. E aí, quando não tem atividade física, essa questão aí também se complica. Então, é através da corrente sanguínea que vai chegar até as células. E eu preciso aí do pâncreas produzindo a questão aí de insulina, que seria como se fosse uma chave para deixar a glicose entrar na célula. E lá na célula, a glicose tem uma importante função, que é ajudar a funcionar, a realizar as funções vitais e a gerar bastante energia no nosso corpo. Então, essa questão aí do pâncreas, muito importante, não é, no nosso dia a dia. Na continuação, a gente vai agora para as glândulas sexuais. Então, nós vamos ver aí a questão dos ovários e dos testículos. Vamos ler comigo a questão aí dos ovários primeiro. Produzem o estrógeno e progesterona, hormônio relacionado com os caracteres sexuais secundários femininos. Então, a gente vai ver aí algumas características. Na próxima tela, eu vou mostrar algumas imagens que a gente vai poder, vocês vão poder se identificar em relação aí, no caso, na questão aí das meninas. Agora nós vamos para os testículos, né? Produzem diversos hormônios, entre eles o testosterona, responsável agora pelas características sexuais secundárias masculinas. Então a gente vai ver que um conjunto de características, existem as características principais na questão aí da produção, né, das células reprodutoras, e a questão aí das que são secundárias, ok? Então aqui nós temos as características, como a questão aí do corpo, né, a formação aí, a produção de pelos, né, a questão da estatura, a questão de vários desenvolvimento das mamas, a questão aí dos quadris, a questão aí da voz. Então são uma série aí de atividades que a gente percebe em relação aí a essas características. Eu vou chamar a professora Cláudia, né, para ela fazer as considerações finais, e eu volto dando um recadinho da atividade, professora Cláudia. Bem, pessoal, que aula maravilhosa, né? Aí ficou bem claro para a gente, e toda a aula de ciências, ela é assim, né? A gente sempre tem inovado, trazendo muitas coisas para que a gente possa aprender sempre mais, tá certo, pessoal? Então, estou me despedindo e nós esperamos vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Professora Isabel vai para as considerações finais também. Pois é, agora eu vou com as considerações e a questão da atividade. Não esquecendo aí, né, de agradecer a participação de todos, no caso aí de Sabino, que está encabeçando aí o chat, é quem está aí dominando no chat, né, professora Cláudia? É isso aí. Então, muito obrigada pela sua participação e vamos aqui à atividade. Na atividade, a minha sugestão é a seguinte, é você esboçar, fazer um esboço do corpo e tentar apontar nas principais partes do corpo, aonde vão estar localizadas essas glândulas. Então, eu vou aqui mostrar a vocês que durante essa aula eu apontei principalmente os locais. Então, a gente vai ver aqui na questão do cérebro, o que é que eu posso chamar a atenção. Em relação ao pescoço, bem aqui situado no osso externo, que nós já estudamos, que glândula nós vamos poder encontrar. Em relação acima dos rins, que glândula nós vamos encontrar. Em relação à questão aí do pâncreas, né, que está localizado atrás do estômago.
e das glândulas também sexuais. Então, a minha dica de sugestão é vocês esboçarem o corpo e tentar colocar aí quais são os órgãos, quais são as glândulas e mais ou menos aí na localização. Leva lá para seu professor essa atividade e mostra para os seus colegas, incentivando para que eles façam também. Nós estamos aqui encerrando e nós aguardamos vocês na próxima aula. Não esqueçam que daqui a pouco tem Brasil, pessoal. Vamos lá, vamos mandar essa energia e vamos conseguir, né, através desse jogo de hoje, esse Hexa tão desejado, tão esperado. Tchau, tchau, pessoal.